O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos iniciando mais um empreendedorismo com princípios. E hoje nós estamos aqui com um amigo de longa data, o meu amigo pessoal, Tiago Barbosa, o famoso boy. Dessa você gostou, hein, Ricardo? Essa você sabia? Tiago Barbosa, famoso boy. O Ricardo já está tão acostumado com isso aqui, que quando eu falei dessa você gostou ali, ele já levou a mão para bater palmas. Então, palmas. Rapaz, estava tão sério aqui que eu falei assim, será que eu vou ter que chamar Ering ou posso falar boy? Olha só, primeiramente, gente, essa palavra aí, palmas, pro Tiago, ela faz um outro sentido, viu? Se eu falar aqui com ele, fala aí, Tiago, antes de fazer a apresentação completa, o que você pode falar sobre palmas? Uma palavra assim, mais comprida ali de palmas, vai lá. De palmas? Palmas a experiência que a gente teve com o Conrado. Nós fomos para o curso do Conrado e o Ering me incentivando ali para buscar sempre ali essa questão do empreendedorismo. E lá ele sempre elogiava e falava palmas. Palmas! Gente, iniciamos aí com a brincadeira, num clima bem descontraído, mas o Tiago, além de ser meu amigo aí há muitos anos, o Tiago, nós temos uma história, né? A nossa história se casa ali, porque estudamos juntos. O Tiago é fisioterapeuta, hoje está à frente aí da Vertebralis, depois de várias capacitações, pós-graduação, estudo contínuo na área, tem uma história muito legal. Tiago, eu estou muito feliz em te receber aqui hoje. Eu sei que vai ser, sim, muito gostoso esse bate-papo, que é bem descontraído. E, gente, vocês não sabem, né? Aqui nós temos com o Tiago algumas frases que eu sempre uso. No nosso último podcast, eu falei uma frase que a Maria Queterini falou, é o Tiago, né? Ou seja, eu conto a história dele, para onde que eu vou. Seja bem-vindo aí, Tiago, no nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. Ô, Ering, o prazer é meu de estar aqui junto de você. Eu costumo dizer ali até para minha mãe e para meu pai que você foi sempre um grande incentivador na minha profissão, apesar de formarmos juntos, mas você sempre me incentivou ali com as capacitações, me incentivando ali nos momentos que eu precisava tomar algumas definições. E isso aí, essa amizade, essa parceria que a gente tem aí, ela é algo que ela é e é fundamental aí nessa trajetória de sucesso aí que vem acontecendo dentro da fisioterapia. Olha só, eu fico grato aí de escutar essas palavras, né? Nós estudamos, nós nos conhecemos em 2001, já são 22 anos, fizemos a formação juntos ali, e essa amizade aí, ela já dura e vai se eternizar aí, né? Sim, com certeza. É muito bom. Agora, Tiago, eu vou aproveitar esse podcast que eu quero escutar a sua história. Mas antes eu vou falar alguns detalhes, gente. É toda uma intimidade mesmo, porque que na época de faculdade nós chamávamos um ao outro, né? Na juventude ali e até hoje. Hoje mesmo, se eu ligasse o áudio aqui, o Jackson, que iniciou fisioterapia conosco, depois foi para a medicina, vou até trazer ele aqui um dia ali no podcast, está em São Paulo. Ele mandou um áudio, ô boy. Então até hoje perdura essa linguagem aí de boy. Nós vivemos uma época ali que o Tiago me ajudou desde a época de faculdade. Ele falou que que eu te incentivei, você me incentivou. Eram caronas, muitas caronas. Olha que ligação legal, gente. No último podcast que nós falamos aqui
sobre a Maria Queterina, ela falou, crie conexões, relacione-se com pessoas. Sozinho você vai mais rápido, mas com pessoas você vai mais longe. Então nós começamos ali, tinha muita carona, eu contei no nosso primeiro episódio a dificuldade de estudar, os desafios de estudar, e que a gente precisa relacionar de pessoas. Depois, hoje nem se vê mais, eu comecei a ministrar aula em curso técnico, né, muito cedo, e na época ainda era, você imprimia o currículo, colocava no envelope pardo, mas eu nem tinha como levar. O Thiago tinha uma moto pequenininha que chama Dream, tem aquela moto ainda? Não, não tem ela mais não. E ela furava pneu direto ali, então ele me levava de escola em escola para entregar o currículo. Minha mãe tinha um restaurante popular também, o restaurante Rodão. Você comia à vontade por R$ 1,99. Então nós saímos da faculdade, íamos almoçar nesse restaurante. E no início da empresa também, o Thiago sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Uma vez ele fez um favor assim enorme, né? Eu estava iniciando e ele me emprestou um estúdio de Pilates, parei um caminhão, levei o estúdio de Pilates para o hotel. É uma pessoa também, gente, que já trocou ali muito cheque para mim. Isso. E uma história que eu contei dele é que teve um dia, que tem dias maus na vida da gente também, e você precisa de alguém que te coloque ali para cima, para frente. Eu estava no dia que eu falei, talvez seja o dia que eu estava pensando em chutar um balde. Você foi lá dentro da empresa, era um momento de muita dificuldade, era o início de tudo ali, né? E você falou assim, não, eu te admiro muito pelo seu esforço, e você mal sabia que era o dia que eu estava querendo desistir e a sua palavra me incentivou a continuar. Repito, por isso que eu sou grato. Muito obrigado. Chegando aqui. E tem uma história, Thiago, que a gente conta aí. Eu quero escutar da sua boca aí, né? Por que você escolheu a fisioterapia? Essa história, ela é padrão, né? Como que foi essa escolha pela fisioterapia inicialmente? Como que eu escolhi? Então, rapaz, essa história da fisioterapia, ela não é tão... eu lembro que eu vim do curso técnico de informática, né? Minha mãe, ela me direcionou para a informática e ali eu fiz um estágio na usina e o meu desejo, ele era fichar na Uzi Minas. Nossa. Então, aí fiz o estágio e acabou que eu não consegui. Não consegui fichar. Falei com meu pai, fiquei um pouco decepcionado. Meu pai falou, não, tenha calma, tal. Eu falei, não, vou mudar, vou para outra área. Aí fui lá, olhei, qual área que tem aqui? Falei, fisioterapia, o que é esse negócio? Vou fazer isso aí. E foi assim, cara. Aí eu fiz o vestibular e assim, é claro que depois, ao longo do curso, a gente foi se interessando, né, pelo curso e graças a Deus, assim, tudo fluiu bem. Mas não foi aquela escolha assim tão bem assertiva, bem escolhida não, né? Inicialmente. É interessante quando você fala isso do acesso à informação, né? Hoje nós temos, falando de empreendedorismo, nós somos educados a empreender, já que no período pós-graduação isso está vendo com mais força. O ideal é que nós chegássemos a essa informação bem cedo em nossas mãos, né? Essa característica de idealizar algo, mas também quando fala em relação às formações, hoje a informação também chega mais rápido. Quem está nos escutando, a grande maioria talvez nem vai conectar quando que a internet era um pulso que falava, né? Era um sinal, era uma novidade. Eu cheguei na faculdade para ligar um computador, eu não tinha um computador em casa, eu não sabia ligar, eu não sabia como manusear isso. Então, talvez a falta de informação você não levou você a não saber o que era a fisioterapia, mas ao final tomou uma decisão hiper acertada. Você lembra nessa época de formação nossa, Thiago,
teve alguma coisa, algum momento que você pensou assim, eu vou desistir dessa profissão? Você fala na formação? Na formação. Então, é, eu no início, até mesmo por não ter uma escolha bem definida, eu ficava confuso. Então, assim, no início da faculdade eu me senti perdido, né? Já na fase mais do meio para aquela fase mais prática, eu percebi o quanto que assim eu me encontrava com o atendimento, com a criatividade que a fisioterapia ela necessita ter. E aí eu comecei a me encontrar em cima daquilo ali e foi a hora que eu vi que era uma profissão que poderia dar certo, né? Esse poderia, a gente vai chegar nele aí também, né? Porque nesse período ali, eu lembro que nós caminhávamos juntos, né? Sonhando ali, clínica, Clínica, complexo, você lembra? complexo da Complexo saúde. da saúde. E tem um detalhe que eu sempre conto também nos podcasts. Primeiro atendimento nosso, tinha uma senhora, lembro o nome, não vou citar aqui agora, né? E ela chegou, contei no podcast anterior, num dos anteriores aí, falou assim, olha, todo mundo de branquinho, né? Então o doutor Ering, doutor Tiago, o primeiro paciente do estágio. E ela chegou e falou, olha, na anamnese, qual que é a queixa principal da senhora? Eu falei, minha queixa começou mesmo em 1963. E aí começou um choro. Pessoal, passado ali 2 minutos que a senhora estava chorando, eu olhei para o Tiago e ele estava em prantos ali também. Aquele colega Thiago que a gente tinha, né? Oh, meu Deus. Agora, Tiago, nós estamos aqui falando do empreendedorismo com princípios e vamos ali naquela fase que nós tivemos ali logo após formado, logo após a nossa formação, e que como que foi esse período ali que você graduou, finalizou a graduação, sempre estivemos bem próximos, mas cada um seguiu um destino ali por um período. Como que foi essa fase logo após a formação ali? Então, Eric, nós formamos ali em meados de 2006 e naquele período eu comecei a buscar por algum emprego, né? Em clínicas e naquele momento não foi algo fácil, não. Eu não consegui não consegui trabalhar com a fisioterapia. E aí o meu pai ele tinha um contato com um colega dele que tinha uma loja de motos que vendia consórcios. E aí meu pai falou, ó, enquanto você não consegue ainda um emprego na fisioterapia, eu vou pedir esse colega meu para que, né, te arranje um emprego. E aí eu fui lá na loja dele e tal, e falou, ó, vou te arranjar um emprego de vendedor. Aí eu falei, ó, vendedor? Então, beleza. Externo. Eu pensei, meu Deus, e agora, como que eu vou fazer? E aí comecei a vender consórcio externamente. Não tinha habilidade, mas fui vendendo ali para os meus tios, para cumprir meta. E assim, fui caminhando nessa estrada aí durante alguns meses. Foi onde que eu consegui um atendimento domiciliar. Eu me lembro que foi ali no bairro do Caladinho, e aí eu falei, nossa, consegui meu primeiro atendimento. Cheguei no meu gerente, eu lembro até o nome dele, até hoje, é Rodrigo. Falei, ô Rodrigo, vou agradecer você aqui, eu arranjei um emprego, e aí vou iniciar na minha área agora, era o meu desejo. Ele falou, né, não, que era isso mesmo que eu tinha que seguir. E ali começou a minha estrada ali com a fisioterapia no atendimento domiciliar. Foi mais ou menos depois de um ano, 2007 mais ou menos ali que eu comecei. Então, olha só, você relatou aí
eu não lembro da época temporal mesmo, os tempos, né? Mas lógico que eu conheço a história também ali. Primeiro momento, formado, vai para o mercado de trabalho e vai vender consórcio de moto. Honroso, é um trabalho honroso, mas você tinha vindo de uma graduação e não era um objetivo. Você não está fazendo isso simplesmente como uma opção de uma nova carreira, de trabalhar com vendas. Foi o que você achou. Primeiramente, bateu alguma frustração, alguma insegurança de você ter feito uma graduação? Essa é uma primeira pergunta para a gente conhecer essa história ali, como que você se deu com esse momento. Sim, com certeza, todos esses sentimentos aí que você relatou, né? Frustração, insegurança, vontade de desistir. Mas assim, no fundo, a gente tem sempre aquela esperança, né? Aquela esperança que vai acontecer, que as coisas vão, né? Vão iniciar. E sempre com muita fé em Deus também, né? E, e, e como, né? Com essa fé, as coisas elas começaram. E foi a partir desse primeiro atendimento que o, os outros pacientes eles começaram a indicar, a conhecer, e ali começou aquela trajetória. Mas com certeza foi um momento bem difícil na minha vida. Olha só, Tiago, você fala também ali de atendimento domiciliar. Eu queria fazer um grifo para isso, para quem está nos escutando também. Mas o que você pensa hoje que pode ter levado a você sair e não ter uma oportunidade direto na fisioterapia? E eu faço uma pergunta quase que já dando uma resposta. Hoje, o cenário da fisioterapia é totalmente diferente. Ela não é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente. Quando você busca profissionais para estarem atuando, você vê que a grande maioria é muito difícil hoje você achar alguém que não esteja trabalhando. Então, assim, se não estão trabalhando, na grande maioria das vezes é por uma opção, se não estão trabalhando na área. Fala, olha, no momento eu não quero atuar. Você pensa que isso se deve também a que hoje as pessoas têm um acesso à informação que elas conseguem também compreender qual é a importância de planejar, de se organizar para um período já pós-formado inicial? Elas já estão tendo esse acesso a essa informação e como que isso impacta? Não, sim, com certeza eu não me preparei para sair da faculdade. Eu costumo dizer que depois vários cursos, né, que a gente, inclusive na Métodos eu tinha eles me chamavam de filho da Métodos, né, de tanto curso que eu fiz com vocês. E eu costumo dizer com os meninos que eles já saem assim com um potencial enorme, porque antes mesmo da formação, eles já têm um acesso a cursos e capacitações que já te deixam impulsionados no mercado. Hoje você conversa com um aluno e você vê um potencial enorme. E naquela época, eu não sei, Eric, se a nossa região ela era muito carente ainda, né, dessas informações. E eu atribuo isso a métodos aqui na nossa região. Elevar o nível da fisioterapia. E aí a gente acaba saindo um pouco despreparado. Mas, assim, bom que ainda tinha tempo, né? Porque hoje, se você sair despreparado no mercado, tá difícil, porque os meninos estão tudo voando, né? É interessante, eles chegam, eu escuto muito isso, a ligação, né, de um dos fatores da preparação, ainda na fase da graduação, apontando para o mercado. Então, é extremamente comum pessoas que já saem da graduação, já com a direção definida e já com as bases principais do empreendedorismo.
tanto para gerir o seu negócio, né, com essa decisão de ter uma abertura do negócio próprio, de fazer a gestão, quanto também da entrega clínica. Eu vejo muito ali, no seu caso, o Tiago, uma questão de um recomeço. Na vida sempre é necessário um recomeço. E você precisa estar muito firmado nos seus objetivos e ter muita fé para você recomeçar. Sempre também buscando auxílio de pessoas e muito conhecimento. Essa questão, quando você fala ali de atendimento domiciliar, é uma grande dúvida das pessoas. Na nossa época de formação, aí volta a falar, né, a gente sempre usa essa linguagem, na nossa época de formação, era visto como algo meio que, como você não tivesse conseguido nada, você iria para o domiciliar. Eu grifo, repito, que o domiciliar é uma excelente unidade de negócio. E sendo que você cita ali também que uma falta de preparação, uma falta de acesso à informação, de um planejamento de carreira ou um planejamento de negócio, postergou o seu resultado. Aquilo que você almejava dentro da fisioterapia, mas você teve força, foco e fé para retomar dentro da profissão. Agora, nesse início, beleza, você começa ali, retoma para nós aí um atendimento e você cita assim, a partir do momento que eu tive um atendimento, eu comecei a ter indicações. Sim. Como que foi essa história, a evolução dessa história aí? Como eu disse, eu comecei a fazer alguns atendimentos domiciliares e ali os próprios pacientes eles começaram a me indicar. Foi no bairro Caladinho ali e ali comecei a fazer outros atendimentos. Quando eu vi, eu estava atendendo a tarde inteira, a parte da manhã inteira. E surgiu uma oportunidade. Essa oportunidade, né? Mais uma vez, você me indicou lá pro time do Ipatinga. E é onde que nós trabalhamos juntos aí durante um período também. Eu fiquei no time do Ipatinga durante 7 anos. E é onde é que eu percebi que a necessidade... E eu comecei a encontrar com o público que eu gostaria de tratar. O tipo de lesões que eu gostava de tratar, que era a terapia manual. E a Métodos, para minha sorte também, ela estava crescendo nesse sentido. Então, assim, tudo comungou, né? De uma forma que as coisas foram se encaixando e ali eu comecei a me capacitar, né, a quiropraxia, que foi um cargo chefe ali dentro dos meus atendimentos. Eu comecei a trazer aquilo ali para os atletas e tudo foi, né, foi direcionando. Entendi. Olha só, Tiago, atendimento domiciliar, trabalhando ali para terceiros também. Quando que você percebeu, né, que você poderia empreender? Hoje você tem aí Vertebralis. Quem buscar ali no Instagram, a Vertebralis, ela tem com 2 L's. Não, com um L só, Vertebralis Clínica. Vertebralis Clínica. Você tem a Vertebralis é uma das referências aqui na região do Vale do Aço, dentre tantos profissionais, tantos locais voltados aí para o atendimento da fisioterapia, que são referências também no Vale do Aço. Vertebralis é uma delas, indico sempre. Mas quem conhecer hoje, visitar essa página ali da Vertebralis, vai ver o seguinte, que muito bem posicionada. Se vocês quiserem, pessoal, tenta ligar lá para o Tiago lá e marcar um atendimento. Não tem agenda disponível fácil, tem que conseguir, tem toda uma história por trás disso. Eu gosto de grifar, Tiago, o sucesso, mas falar que ele é um processo.
que é necessário ali um processo para atingir os resultados. Quando que surge aí esse desejo de empreender, né? Como que surge a Vertebralis? Surge com o nome Vertebralis. Quais os desafios você teve ali que enfrentar? Você teve a primeira demanda domiciliar e teve uma segunda demanda que é trabalhar no futebol. Mas por que surge? Como que surge? Quais os desafios você teve que enfrentar ali? Então, Eric, chegou um momento que eu estava trabalhando domiciliar no futebol, com esse desejo de empreender. Foi aonde que eu, antes da Vertebralis, eu montei um estúdio de Pilates. E naquela dificuldade, não sei se você lembra, esse estúdio de Pilates, eu até copiei um estúdio de Pilates de um colega meu, montei esse estúdio de uma forma ali artesanal. Mas assim, aos trancos e barrancos, eu queria montar uma clínica porque eu já estava me sentindo sobrecarregado e eu queria começar a empreender, colocar outras pessoas para trabalhar junto comigo. E ali, com o tempo, eu fui dando aula de Pilates, atendendo domiciliar, futebol. Imagina só, né? Não tinha tempo para nada. E aí eu tive que ter uma decisão. Eu falei assim, eu preciso focar. E aí, mais uma vez, você também entra na história e aí você me incentiva. Eu acho que é o momento de ir para o consultório, né? É um momento que você já está colhendo bons resultados, já está sendo conhecido aqui na região. Eu acho que para você conseguir romper, você vai ter que focar em um objetivo. Mas eu tive uma barreira muito grande, porque chegou um momento que, juntando essas atividades, aquilo ali já gerava uma situação financeira confortável. E aí eu tive que optar, né? Eu vou e como vai ser? E aí, assim, aí você falou mais uma vez, eu falei assim, eu vou. E aí eu comecei há 5 anos atrás, no consultório, e, e, e hoje, assim, eu atendo exclusivamente o consultório. A partir de então, eu senti a necessidade de levantar essas outras frentes que eu fazia na clínica. Hoje a clínica ela tem um estúdio de Pilates que, né, funciona desde a parte da manhã até a noite. Nós temos 2 instrutoras, nós temos um setor de acupuntura, acupunturista. A clínica ela já tem uma segunda unidade de Pilates no Olaria. E hoje o meu objetivo ele talvez na minha agenda eu conseguir aliviar um pouco, né? Porque agora cresceu muito, né? Olha só, eu penso que é bem interessante isso que você fala, Tiago, porque você volta na dor. E é muito natural quem está nos escutando observar isso. Você fala de uma maneira assim, do coração, natural, que é a dor de todo empreendedor, ou de todo mundo que quer empreender, que quer mudar a direção da sua rota. Você falou assim, olha, eu estava trabalhando muito, aonde que eu estava no Ipatinga, estava atendendo domiciliar, eu estava atendendo Pilates, ou seja, trabalho muito. Não estava tendo um tempo, eu queria propagar essa ideia, e você só propagaria empreendendo com mais pessoas. É o que tem acontecido no dia de hoje. Mas, por um outro lado também, há uma insegurança aí de várias pessoas que
que não querem largar, que não querem abandonar, que não querem romper com alguma coisa tal como ganho financeiro. A sua palavra foi da seguinte maneira: o meu ganho era satisfatório. Não precisa falar números, tá, Tiago? Do seu ganho satisfatório, desse medo. E muita gente vivendo essa situação de estar com uma satisfação em relação ao que está ganhando e não consegue romper para viver a multiplicação que o empreendedorismo pode trazer para ela. Quanto que multiplicou em relação àquilo que você estava satisfeito, que estava te impedindo de prosseguir? Falou, isso aqui está muito bom, será que vai dar certo? Em relação ao seu faturamento de hoje, porque, pessoal, nós estamos falando e repetindo que o processo do Tiago, ele envolve tomada de decisão, como todo processo, ele envolve um posicionamento, olha, um foco domiciliar, esportiva, pilates, não tinha um foco em relação, né, tudo que aparecia do domiciliar, seja respiratório, seja, eu sei que olha um paciente como um todo, mas definindo a principal demanda que você foi chamado, respiratório, neurológico, ortopédico, ou seja, o que apareceu eu atendo, né? Então você tomou algumas decisões, pelo que eu entendo, e você teve um foco, se preparou para o atendimento clínico, se preparou em relação às bases do empreendedorismo. Vou falar um pouquinho da sua clínica também, em relação a isso. E hoje está vivendo aí um novo momento na carreira. Você consegue, Tiago, só nos situar, depois de toda essa preparação, quanto que você conseguiu multiplicar o seu faturamento? Erg, em torno de umas 10 vezes mais. 10 vezes mais. A partir do momento que eu consegui empreender e focar no que eu precisava focar. Eu acho que quando você foca, você esgota aquelas possibilidades e em algum momento você precisa virar outra chave. Hoje eu vejo que eu estou precisando virar uma outra chave na clínica, por isso eu estou fazendo uma expansão lá para receber mais profissionais e até mesmo conseguir compartilhar esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né, para otimizar melhor isso aí. Olha só, Tiago, você falou assim, esse valor que você tinha, isso gerava uma zona de conforto para você. Virou a chave, multiplicou em 10 vezes no dia de hoje. Vamos primeiro para essa primeira virada de chave. Essa condição era o principal fator que te impedia de virar a chave? E também, assim, qual o momento que você falou assim, isso não dá mais? O que te impulsionou falando, não, realmente isso me impede, mas não dá mais, eu tenho que virar a chave? Então, o fator que mais me impulsionou era eu ir de encontro ao meu propósito. Porque eu estava fazendo várias coisas que muitas vezes sempre a gente busca uma excelência no que faz, mas eu queria focar em algo, né, que era o meu consultório. E eu tinha o desejo do crescimento da clínica. Olha só, eu conheço sua clínica, você trabalha com público de relacionamento, né? E hoje você tem uma parte de gestão da entrada da clínica, logo a gente fala ali na porta do ambiente mesmo, né? Você tem uma equipe que faz essa entrada de pacientes, você tem colaboradores ali dentro do processo, você está expandindo isso.
Inicialmente, no Pilates, é o mesmo local que iniciava o Pilates. O Pilates você tinha, em média, de quantos pacientes? Que eu tinha. Isso, em média, que você atendia. Então, como eu tinha várias outras atividades, né? Então, assim, alguns horários que eu ficava, eu atendia em torno de uns 25 pacientes. Que eu conseguia atender junto com os domiciliares e as outras coisas que eu fazia, né? Foi uma das coisas que eu resolvi abrir mão para colocar uma pessoa para fazer, né? Passando a minha turma mesmo. E, e ali, tipo assim, gerou-se uma outra vertente dentro da clínica. Ótimo, hoje você tem, então, colaboradores que trabalham ali no Pilates, né, ou em outros setores. Quantos hoje, Tiago, multiplicando a ideia que você tem, né, para falar para quem nos escuta que isso é possível, que é necessário multiplicar a ideia. Quantos você tem no Pilates? Eu quero separar para o setor. Hoje a clínica no Pilates, ela é em torno de 65 pacientes, mais ou menos. 25 pula para 65 pacientes. Você hoje faz a parte de consultório. Quantos pacientes mês você atende, em média? Em média de 180 pacientes, mais ou menos. 180 pacientes. E a clínica nos demais setores? Os demais setores, a parte de acupuntura, em média de 100 atendimentos, mais ou menos. O interessante falar isso, Tiago, é que você trabalha com cliente de relacionamento individualizado. E aí, nós vamos passar para uma próxima virada de chave. Olha como que é interessante o empreendedorismo. Quando você chega no próximo nível, a visão é melhor. Então, você consegue avançar mais. Você pode falar, ou você tem isso anotado, do seu faturamento nessa expansão. Eu nem vou falar em termos de equipamentos, né? Mas em termos de investimento na infraestrutura, na sua arquitetura da felicidade ali. Você já parou ali e analisou quantos por cento do faturamento ou do investimento inicial você colocou nessa arquitetura? Por que eu falo, pessoal? Visitem lá o Instagram. A clínica do Tiago é aquela clínica do efeito uau. Quando você entra, você fala assim, uau, que lugar. É muito bom. É uma ótima localização, um ponto privilegiado. E você tem esse cuidado de investir. Você tem em média, de quantos por cento do seu valor inicial ou quantos por cento de um faturamento de um ano você colocou nessa arquitetura, voltando ali, confiando nesse retorno? Você fala valores ou você fala... Porcentagem mesmo. Vou abrir o valor não, que o cargo aqui é pesado, né, Ricardo? Se falar valor aqui, ele vai... Então, essa expansão que a gente está fazendo, ela é em torno de uma laje de 60 metros, né, de clínica a mais, né? Na nossa clínica, a clínica ela já tem 50 metros quadrados, então ela vai dobrar um pouco mais, né? E assim, eu não consigo mensurar assim certamente o valor, não, mas em percentual ali, vai uns 25% assim, do ano. Assim. Por que eu te perguntei isso, Tiago? Porque a gente tem que semear para colher. Sim. Então, dentro da gestão do negócio, nós temos uma parte de voltar para o próprio negócio e muitos retêm isso com medo de avançar. Essa próxima chave que você fala, ela está ligada ao quê? O que você precisa ir para virar? Porque você já deu várias viradas. Você está expandindo a clínica, você fez uma decisão de ir para o consultório, você focou, você hoje não atende mais domiciliar por uma opção, por foco no seu negócio. Você está investindo o seu melhor tempo na melhor atividade, com o melhor retorno clínico, com o melhor retorno financeiro, para onde você preparou, você multiplicou uma equipe, você investiu na infraestrutura, mas ainda você chega para nós e fala o seguinte: eu preciso virar mais uma chave. Você multiplicou
multiplicou os seus resultados em 10%, em 10%, não, em 10 vezes, desculpe. Você multiplicou 10 vezes os seus resultados de faturamento. Você saiu da zona de conforto. Você rompeu com esse passado. Você avançou para o próximo nível. Você mudou a mentalidade. Você tem uma história de recomeço. Mas você fala para nós que precisa virar mais uma chave. Qual chave seria essa? Não daquilo que você vai fazer, mas o que você pensa que ainda precisa ser trabalhado como um empreendedor de sucesso, como alguém bem posicionado, como alguém atendendo 180 pacientes por mês, como alguém que começou com 25 no Pilates em um atendimento domiciliar e hoje tem essa história para contar. E muitos ainda falam assim, olha, eu tenho que virar a próxima chave, mas talvez esteja na mesma situação. Qual a próxima chave que é essa aí? Então, hoje eu vejo que a minha chave, ela tá, né, eu gosto muito do atendimento, mas é na liberdade. Eu quero empreender para ter uma liberdade maior e desenvolver a minha capacidade de gerenciamento, de formação de equipe, né, de desenvolver a clínica para que ela consiga caminhar, não centralizada, né, no Thiago, mas que a Vertebralis ela tome uma outra proporção. Gente, isso é interessantíssimo, porque todo o negócio ele precisa de virada de chave. Então, já que o empreendedorismo você busca uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo também, você tem que olhar para o seu negócio. É um negócio de sucesso seu. E você tem que olhar para o seu negócio e verificar que você não se torna dono somente ou trabalho para o seu negócio. Você tem que se tornar um gestor do seu negócio. E isso você já tem a concepção. Então você já identificou quais que são os pontos de mudança e você já identificou para onde você quer isso. Você já tem isso em mente. Muitas pessoas não identificaram ainda que precisam mudar, são satisfeitas com essa situação. Tiago, novamente reforço, eu vejo na sua história sempre recomeços. Porque no primeiro setor, na primeira frase que nós falamos, na primeira história, você recomeça, você vai vender o consórcio e recomeça. Depois está bem estabilizado, recomeça. Agora estabiliza novamente e recomeça. Essa sensação do empreendedor sempre querer inovar, sempre querer modificar um projeto ou um processo, isso traz o sucesso, de você ter essa concepção. Nós conhecendo aí o seu caminho, eu tenho certeza dessa mudança aí na sua trajetória. E hoje, o Thiago, o que você considera assim principal para essa galera que está chegando nova? O que você daria aí de conselho para eles? Então, hoje o que eu vejo assim que foi decisivo em todos os momentos da minha trajetória, momentos da clínica, é o relacionamento, né? Porque tem coisas que já são pilares mesmo, né? Você ser um bom fisioterapeuta, você buscar se capacitar, isso o mercado hoje já exige, né? O profissional hoje ele tem que se capacitar, ele tem que buscar essa condição de entregar algo relevante para o seu paciente, do paciente ele se sentir surpreendido com a consulta que você vai estabelecer para esse paciente. Mas as oportunidades, elas acontecem a partir do momento com pessoas. É por isso que eu gosto muito de estar em cursos, porque é onde que eu vejo pessoas que muitas vezes estão fazendo algo acima do que eu faço, e ali eu consigo obter inspirações, né, conversar com pessoas que estão alinhadas, né, com o propósito de vida dela. Então, acho que isso é fundamental. Eu vejo assim, você mesmo muitas vezes já me falou que um grande forte que eu tenho é essa questão do relacionamento.
Em alguns momentos eu praticava isso e muitas vezes eu nem sabia disso. Mas eu vejo que o relacionamento é algo fundamental para o crescimento, né? Bons relacionamentos é fundamental. Olha só, não, você não é o primeiro que vem aqui, o Thiago, e fala sobre isso. Vai muito além da técnica. Tem pessoas que podem entregar muito bem tecnicamente, mas não conseguem relacionar, não conseguem entender ali de pessoas. Gente, Thiago, além de fisioterapeuta, eu vou desafiar aqui, ver se eu consigo esse desafio com ele, hein? Além de fisioterapeuta, ele é cantor também. Isso procede, Thiago? Procede. Ô, Ricardo, Você só não vai me pedir para cantar, né? eu ia fazer isso, né, Ricardo? Porque a gente, da última vez que eu falei assim, o Ricardo, eu não sei se ele vai acreditar muito na minha história, que eu falei assim, nós já estamos caminhando para o final. Nós já estamos caminhando para o final dessa história aí. Tenho mais umas 2, 3 perguntas para te fazer, para a gente direcionar. Mas eu queria, Thiago, nesse meio aí, você consegue cantar pelo menos um refrão para eles acharem lá no YouTube, gente, para saber o que eu estou falando aí, ó. Se até o rapaz aqui, o Ricardo, vai querer visitar o YouTube. Rapaz, quando fala isso, dá um branco na mente da gente, rapaz. Você não vem nenhuma música não vem nenhum hino na minha mente aqui agora. Não, é o seu que eu tô falando, poxa. É o seu, a sua música, ué. Tá grafado, estou falando ali o mexão. Já falei da Vertebralis, nós já direcionamos aí, eu quero falar que você é cantor, a mais conhecida. Põe aí pro pessoal achar como que acha no YouTube ali, ó. E vai, ó, se você falar, o Ricardo vai colocar de fundo musical aqui depois, hein? Aí. Você lembra aí? Lembro aí. Recebe, Senhor, o meu louvor, só tu és digno de adoração. Aí, ó. Vai, continua. Ô, rapaz. A outra. Qual outra que você... Não há. A continuação dessa mesmo. Não há outro igual. Rapaz, o Eric fez um negócio, eu fiquei com vergonha e comecei... O Thiago, na trajetória dele também, nós congregamos juntos, mudamos a história juntos. Thiago, muito bom conversar aqui nesse período contigo. Perguntas finais ali, básicas, para quem quer virar a chave. Pensou em desistir alguma vez do empreendedorismo? Pensei várias vezes em desistir, mas o meu objetivo ele era maior e desistir não é uma opção. A partir do momento que eu percebi que desistir não era uma opção, aí as coisas começaram a fluir. Aí entrando na frase, é fácil? Não é fácil. Muito difícil, mas é possível. Mas é possível. Isso aí. Não é fácil, mas é possível. Um outro detalhe, para quem hoje quer tomar a decisão, virada de chave, uma frase padrão, uma frase de incentivo, uma dica, planeje a carreira, planeje o negócio, tenha fé, busque conhecimento, o que você vai mandar para essa galera aí, e para visitar ali, novamente, Vertebralis, para conhecer a história do Thiago, para saber que é possível a virada de chave, que é possível a mudança, que é possível o recomeço, não deve abalar. Muita gente, né, tá saindo de uma situação, olha, eu não queria estar nessa situação, eu queria um novo nível, eu queria uma nova história, eu não estou satisfeito, eu estou frustrado, está muito difícil, tudo isso nós falamos, mas muito conhecimento, muita fé. Eu deixo esse direcionamento, mas fala para nós aí, incentiva a galera a empreender dessa fase que você passou no consultório, não sei se dá certo, não sei se eu faço a entrega clínica, não sei se eu vou ter paciente, e muda todo um cenário.
E vocês viram ali que o faturamento do rapaz é bom, hein? Eu fiz o cálculo aqui na mente, aqui, falei, arrumei um patrocinador para o nosso empreendedorismo princípio. Você coloca a tarjeta sempre aí, patrocínio Vertebralis? Se ele pagar aí para nós, ô... Aí, olha. Eu estou aproveitando aqui, já que eu falo de vendas e negociação, eu tenho que também vender aqui, falar arrumar um patrocinador para o nosso programa aqui. Má ideia aí, Yasmin? Boa ideia. Boa ideia. Fala aí para nós, Thiago. Então, o meu conselho, ele é meramente se capacitar. Acho que é fundamental se capacitar, buscar conhecimento, se envolver com pessoas que elas podem te levar para um nível além, né? Ampliar a sua visão. Isso é fundamental, né? Ter persistência. Persistência é uma palavra que ela é fundamental para o sucesso. Eu acho que tudo acontece no seu devido tempo. Então, nós devemos ter persistência e fé. Né? Fé em Deus para que as coisas aconteçam, né, no tempo certo. Ótimo, meu amigo Thiago. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Nós só cremos que vai acontecer. Amém. Temos a convicção, a certeza disso. Olha só, muito bom. Uma história inspiradora do Thiago. Gente, se eu podia fazer um podcast não da história do empreendedorismo. Gostaria aí de contar que acho que eu vou falar igual o Thiago para despedir aqui, o Ricardo. Tentar imitar o Thiago, fazer o que eu estava fazendo aqui. Rapaz, teve um dia aqui. Eu imaginei que essa resenha ia rolar. Eu falar assim, né? O que precisa, né? Fazer, eu preciso mandar a chave, de repente. Grande amigo tem essa liberdade. Se fosse outro, eu não faria isso, né? Mas nós estamos juntos aí caminhando. Obrigado aí pela participação. Isso aí, brother. Vamos nos encontrar no próximo podcast Empreendedorismo com Princípios. Compartilhe essa história inspiradora aí. Nos siga, Spotify, no YouTube. Deus abençoe poderosamente e até a próxima.